Só 45 dias pro Enem, pouco tempo. Basicamente 2 meses e meio para o Natal. Não tá fácil. Então bora lá. A gente estava vendo nas últimas aulinhas sobre as funções orgânicas. Então, são todos aqueles grupos que alteram o esqueleto de um composto orgânico. Ou seja, o esqueleto normal é C, carbono com carbono e carbono com hidrogênio, tudo ligação simples. Qualquer coisa que seja diferente disso está causando uma alteração. E aí são funções orgânicas. Dessa forma, alcanos não chegam a ser classificados como funções orgânicas, porque eles só têm carbono e hidrogênio, tudo em ligação simples. Mas de alceno em diante, temos dezenas de funções. E nós vimos várias já. Várias que eram derivadas da carbonila e outras oxigenadas não derivadas da carbonila. Então nós vimos éter, óxido, lembra? Cuidado com amendoim. Aldeídos, que dão os aromas. Cetonas, que são bons solventes polares. E vimos ácido carboxílico, que nos dá o agradável cheiro de cabra. Certo? Terminamos a aula vendo que os óleos, azeites, são nada mais, nada menos do que misturas de ácidos carboxílicos de cadeia longa, certo? Incluindo o ômega 3 e o ômega 6. Continuando naquelas funções, nós vamos ver que ácido carboxílico é uma conexão para várias outras. Então, a gente tem muitas funções derivadas de ácido carboxílico. Em química inorgânica, provavelmente vocês já viram que um ácido com uma base forma sal mais água. Se os ácidos carboxílicos são funções ácidas, uma das mais ácidas dentre as orgânicas, o que será que acontece se a gente combinar ele com um álcali, uma base? Ele vai ser neutralizado por sal e água, tá? Assim como os inorgânicos. Então, se você pega um ácido carboxílico e coloca uma base forte, o que vai acontecer? Vai formar um sal de ácido carboxílico, certo? Como geralmente esses ácidos carboxílicos que a gente vê formando sais são os de cadeia longa, como das gorduras, vai ficar uma região bastante apolar e outra polar, com concentração de cargas, incluindo cargas evidentes, né, com ionização, cargas verdadeiras. Então, vai formar esse sal, mas se tiver em meio aquoso, essa parte vai dissociar. Então, vai formar esse grupamento com carga negativada, certo? Então, uma região altamente polar, com caráter iônico, né? Então, faz ligações de polo, íon de polo, pode conseguir fazer ligações de hidrogênio, e essa outra região apolar e hidrofóbica não interage com a água, certo? A gente é novo, menos a Nicole, então a gente não tem muito contato com isso. Mas para fazer sabão caseiro, né? Talvez os parentes de alguém façam sabão caseiro. Você basicamente pega gordura animal, então banha de porco, e mistura com soda cáustica. O que vai ter na banha de porco? Ácidos carboxílicos de cadeia grande, né? Gordura, vai ter lipídios. Se você mistura com uma base forte, forma um sal de ácido carboxílico, que tem caráter de sabão, tá? Então por que o sabão limpa as coisas? Muitas sujeiras que ficam impregnadas
Nossa, quanta falsidade, pena que não limpa isso. Muita sujeira que fica impregnada na nossa pele, por exemplo, é apolar. Então a gente passa água e não sai, porque polar e apolar não vão interagir bem. Quando a gente passa sabão, a parte apolar interage com a sujeira e a parte polar interage com a água. Cria uma interface que permite a comunicação desses dois meios. E daí dá para arrancar a sujeira e levar ela embora com a água. Então, sais de ácido carboxílico nada mais são do que sabões, tá? Esse sabão natural de banho de porco que faz, muita gente faz na roça, etc. Tá? Eles são sólidos em temperatura ambiente com grande ponto de fusão e ebulição. Então, toda essa região aqui, tá? Ela é normal, sem ramificação. Ela é uma cadeia bem longa. Quando uma se sobrepõe sobre a vizinha, eles conseguem se empacotar bem, interagir de uma forma forte, né? Vários Van der Waals juntos, certo? Isso aumenta o ponto de fusão e ebulição. Mas as ligações iônicas que eles podem fazer entre si, ligação iônica, lembra, já é uma ligação que tende a ser do tipo intramolecular, então ela tende a ser bem mais forte, tá? Tem temperaturas de fusão e ebulição altíssimas, tanto que é mais fácil você degradar esse composto, ou seja, carbonizar. Queima tudo, vira gás carbônico. Mais fácil você fazer virar gás carbônico do que você conseguir deixar esse sabão no estado líquido ou gasoso. Ok? Quando os cátions, ou seja, o íon positivo, for oriundo da família dos metais alcalinos, então sódio, potássio, tá? Ou amônio, vão ser super solúveis em água, sem problema nenhum de solubilidade, é ótimo. Nomenclatura, como a gente vai usar? A gente põe OAto no final, então dá o nome da molécula, OAto de e o nome do cátion. Então aqui, 3-metil butanoato de quê? De potássio. Porque se vocês olharem aqui, é um K+, tá? Pente 2-enoato, então em oato de sódio. Fenilmetanoato de sódio. E assim por diante, ok? Então, oato de e o cátion. Aqui é a reação que ocorre quando mistura com bases fortes, como hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Você vai ter o ácido carboxílico. O hidrogênio do ácido carboxílico se combina com a hidroxila, forma água, e o cátion vem e interage com a carga negativada formada no ácido carboxílico, formando assim um sal. Ok? Isso acontece com os compostos de cadeia aberta, normal, ou até mesmo aromáticos. Certo? Outro grupo, nitrilas. Pelo nome a gente sabe que tem nitrogênio. É quando apresenta uma ligação C-tripla-N e outros ligantes, que podem ser hidrogênios ou uma cadeia carbônica. Podem ser chamadas de nitrilas ou cianetos. Quem curte livros da Agatha Christie sabe que ela ama usar cianeto nos crimes para matar pessoas, porque é um veneno super potente e que age super rápido. Então, alguns desses compostos são venenosos, tanto que um dos livros dela é Um Brinde de Cianureto, que seria basicamente o cianeto. Por que eles são venenosos assim? Uma forma bem geral, vocês nem precisam saber isso, é só curiosidade. Esse C-tripla-N, quando cai na corrente sanguínea com carga negativa, ele consegue interagir com uma das proteínas da cascata de fosforilação oxidativa da mitocôndria. Lembra aquela parte
da mitocôndria que faz o transporte de elétrons para gerar a energia e efetivar a nossa respiração? Então, ele se liga de uma forma, até onde eu me lembro, irreversível em uma das proteínas dessa cascata. E ela impede que ocorra essa transmissão de sinal. Então a pessoa continua respirando oxigênio, mas morre de asfixia, porque ela não consegue usar o oxigênio. Ok? Temos vários compostos que, quando liberam esses íons cianeto, quando eles são metabolizados, elas envenenam. Sim, por isso que fala cianótico. Porque, não só por isso, mas é porque quando a pessoa não consegue respirar, ela fica mais arroxeada, mais de uma cor azul ciano. Então, por isso que ele é o cianeto. Oh, porque ele mata a pessoa por asfixia. Incrível, incrível. Já tivemos aqui uma pequena viagem na literatura, na gramática, então vimos todo o léxico dessa palavra, tá? Que é cultura. Então, várias. Léxico, foi do jeito que eu falei, não falei léxico, não, tá? Ah, é verdade, é léxico, é uma paroxítona. Enfim. Agora não é hora de regra de acentuação. Vários compostos de plantas têm esse grupo ligado lá no meio. E quando a planta é digerida, quebram esses grupos e ela libera a nitrila, que pode te intoxicar. Então, já ouviram falar que semente de maçã pode ser tóxica? Sim, mas você tem que comer tipo 1 quilo de semente de maçã para morrer envenenado, tá? Porque elas liberam um pouquinho de cianeto. Sementes de pêssego também. Então, várias sementes liberam. Então, não fica engolindo semente. Não vai te matar? Não, mas vai te entupir o intestino, entendeu? Vai dificultar a passagem lá. Se fritar sementes, aí depende. Nossa, mas que específico, fritar sementes de maçã. Em geral, são as enzimas da própria semente que continuam metabolizando e degradam esses compostos. O que acontece? Provavelmente, se você fritar, você mata essas enzimas. Então, não vai ter a decomposição dentro das sementes. Mas dentro do corpo ainda pode ocorrer. É só não ingerir uma grande quantidade. Eu só não sei se é por causa desse cianeto. Não sei se feijão tem cianeto. Nunca ouvi falar. Sim. Alguma parte específica do porquê do feijão? Enquanto você vai digitando, eu vou falando aqui. E para dar o nome mais fácil de dar é se você terminar com nitrila. Ou você pode falar cianeto de radical. Mas eu prefiro dar o nome de tudo, tá? E o jeito de sempre, o pá, que termina com nitrila. Então, aqui, ó. Etano, nitrila. Propano, nitrila. Tá? Na verdade, é um propeno, nitrila. E assim por diante. É só você terminar com nitrila. Super intuitivo. E dá para saber que terminando com nitrila é da classe das nitrilas. Temos alguns medicamentos que têm esse grupo. Só que esses medicamentos não são tóxicos, porque não é facilmente quebrável esse tipo de ligação nos medicamentos. Esses cianetos são encaixados de tal forma que os outros grupos dificultam a reatividade. Então não vai te intoxicar, não vai te dar cianose. Mas temos antirretrovirais, ou seja, medicamentos para o tratamento do HIV, que seria aqui um antirretroviral inibidor da transcriptase reversa não nucleosídeo. E temos o letrozol, que é um inibidor da aromatase, que ajuda no tratamento do câncer de mama. Tá? Então, na corrente sanguínea, pelo menos, eles não vão sair por aí liberando nitrilas. Tá safe. Nitrocompostos. São compostos que têm o grupo nitro, ou seja, NO2.
Alguns são explosivos, porque esse grupo é instável e contém muita energia. Tá? Instável assim, ele é altamente reativo. Então, o trinitrotolueno, também chamado de TNT, ele tem 3 grupos nitro, tá? Então, aqui um tolueno, tá? Um benzeno com um metil e trinitros. Ele é tão energético que se você chacoalha ele explode a solução dele. E aí quem aprendeu a estabilizá-lo foi ninguém mais, ninguém menos que Nobel. Nobel achou um composto marinho, agora se eu não me engano é tipo um extrato de alga, que ele fica poroso e consegue absorver o TNT, deixando ele menos reativo. Precisa de um pavio para acender. E aí, com o tempo, todo mundo começou a usar os explosivos em guerras. Nobel se arrependeu muito. Se eu não me engano, ele se suicidou e deixou toda a fortuna dele para quem trouxesse a paz na Terra. Por isso a gente tem o Nobel da Paz. É algo assim a história dele. O grupo nitro tem um nitrogênio, 2 oxigênios. O nitrogênio faz 3 ligações. Cada oxigênio precisaria fazer 2. Só que para todo mundo se estabilizar, o nitrogênio teria que estar fazendo 4 ligações. Então o que acontece? O nitrogênio fica basicamente positivado, tá? E o oxigênio fica com uma carga distribuída entre ambos. Então, ele não forma uma dupla aqui e deixa essa com carga, igual geralmente é representado. Na verdade, ele forma uma ligação que alterna aqui sem parar. Então, é como se ambos estivessem numa ligação dupla ao mesmo tempo. Deu para entender? Então, fica essa face com carga negativa e uma região aqui com carga positiva. Temos alguns medicamentos com esse grupo, como o benznidazol, que é um medicamento que eu trabalhei por 5 anos estudando, e ele é usado para o tratamento da doença de Chagas. Tá? Então ele tem esse grupo nitro e um heterociclo. E também temos a nitrofurazona, que é um antibiótico tópico. A pessoa passa em pomada. Aqui o grupo nitro também. Tá? Outro grupo são os tioálcois e os tioéteres, que a gente chama carinhosamente de tióis. Quem são os tióis? São aqueles grupos que têm enxofre. Então, vamos pensar no tioéter. O que o éter era? Cadeia carbônica, oxigênio, cadeia carbônica. O que a gente espera quando a gente tem um tioéter? Tio vem do nome do enxofre, tá? Então, cadeia carbônica, enxofre, cadeia carbônica, tá? Seria essa representação aqui do albendazol. Então, cadeia carbônica, enxofre, cadeia carbônica. Seria tipo um éter, só que no lugar de oxigênio é um enxofre, tá? Como é um enxofre, ele é um elemento de baixa eletronegatividade. Lembra? Fom, cloro, bromo, isque. Isque, SC. O enxofre e o carbono têm eletronegatividade super parecida. Então a polaridade é baixa. Se a polaridade é baixa, vai fazer ligações de polo bem fracas. Não vai fazer ligação de hidrogênio, porque só o Fom consegue. Enxofre não. Geralmente vai ter geometria linear, por causa dos pares de elétrons livre, baixa solubilidade, porque não vai fazer essas ligações de hidrogênio com a água, então não vai solubilizar bem com a água, baixo ponto de fusão e ebulição comparado a um éter, porque não faz ligação de polo, e pouco reativos. Tá? Para dar o nome, você usa o radical menor, tio, radical maior. Então, metil, butano. Tá? Um lado tem metil e do outro butano. Então, metil, butano. Geralmente não precisa de saber nomenclatura de tióis. Só precisa saber identificar e as propriedades físico-químicas. E o tioálcool? É como se fosse um álcool, só que em vez de OH, a gente tem um SH. Tá? Como aqui na tiopronina, que é o único medicamento da classe dele para tratamento de cistinúria, que seria tipo uma inflamação renal.
né? Algo do tipo, da região renal. Então, em vez de um OH, tem um OH. Eles vão ter propriedades bem mais ácidas, tá? E serão pouco solúveis e pouco polares. Tudo porque substitui o enxofre. O enxofre não faz ligação de hidrogênio, diminui a polaridade, ele concentra as cargas, tem uma nuvem eletrônica grande, por isso que pode aumentar a acidez, etc. Para dar o nome dos tiol-alcoóis, é só se terminar o nome com tiol. Tá? Então, 3-metil-2-tiol. É isso, tá? Só terminar com tiol. E também temos captopril, o primeiro inibidor da enzima conversora de angiotensina descoberto, que é um medicamento para tratar hipertensão. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas ele é o primeiro da classe, foi descoberto no Brasil, na USP de Ribeirão Preto, na medicina, e ele é derivado de uma toxina do veneno de Botrops jararaca, a cobra jararaca, parente da Nicole. Foi descoberto por brasileiros na medicina aqui de Ribeirão Preto, só que os espertões não patentearam, vieram os estadunidenses, patentearam antes e ficaram com toda a fama e todo o dinheiro. Tá? Mas foi o Brasil que descobriu. A gente é trouxa mais uma vez. Certo? Vou abrir agora os slides da aula C, continuando as funções orgânicas. Então, até o veneno da Nicole é aproveitável. Certo? A gente não perde nada no mundo. Por que que fizeram esse teste com veneno? Tipo, meu Deus, vou ver se o veneno trata hipertensão. Do nada? Não. Porque quando essa cobra pica, geralmente a pessoa tem hipotensão, a pressão cai, e aí ela morre de parada cardíaca. E aí pensaram, deve ter alguma coisa que abaixa a pressão. E aí foram descobrir o que tinha que abaixava a pressão para dar em quem tem pressão alta. Porque nem todo mundo, quando fica em pé de uma vez, fica tonto. Então alguns precisam de remédio, e aí estudaram a Nicole. Bom, outras funções orgânicas. Nós tínhamos visto o éter, cadeia carbônica, O, cadeia carbônica. Agora a gente tem o éster. O nome é parecido, mas tem uma letra a mais. Então, a gente pensa que ele pode ter algo a mais. E ele tem um dupla O. Então, isso daqui seria um éter, mas ele tem um dupla O. Ou seria a junção de uma carbonila com um alcóxido. Dá para você visualizar a mistura de aqui uma região que tem uma cetona e um éter fundidos. Ok? Eles podem ser derivados de ácido carboxílico, então a gente vai ver nas aulas de reação. Mas se você mistura um ácido carboxílico com álcool, um tipo metanol, o que vai acontecer? Vai formar um éster. Ok? E essa região aqui chama alcóxido. Eles podem ser ésteres abertos ou cíclicos. Quando eles são cíclicos, a gente costuma chamar de lactona. Mas é a mesma coisa que um éster cíclico. Ok? É uma função polar que pode fazer ligação de hidrogênio tanto aqui quanto aqui, tanto com outros ésteres quanto com a água. Então tem uma boa solubilidade em água, se tem a cadeia carbônica curta, e faz ligação de hidrogênio com outros ésteres. Então, o que pode acontecer? Na verdade não, ó. Fake news. Aqui, por que ele não pode? Estou confundindo com ácido carboxílico. Ácido carboxílico tem OH. Para fazer ligação de hidrogênio, lembra? Tem que ter um FON com um hidrogênio. Aí você pode fazer uma ligação de hidrogênio com o vizinho. Esse tem membros do FON, mas não tem um hidrogênio ligado diretamente. Então ele pode fazer ligações de hidrogênio com a água, ainda, porque ele tem oxigênio, mas não éster com éster. Deu para entender? Eu confundi vocês. Porque eu tinha me confundido. Então, se ele não tem hidrogênio ligado diretamente nos oxigênios, ele não faz ligação de hidrogênio com ele mesmo.
mas com a água ele faz, tá? E pode fazer duas aqui, com mais uma ligação de hidrogênio aqui. Temperatura de ebulição vai ser parecida com dos aldeídos e cetonas. Tá? Lembra que aldeído e cetona também faz ligação de hidrogênio com água, mas não aldeído com aldeído, não cetona com cetona, não éster com éster. Da mesma forma, éster, aldeído e cetona, um com o outro, não vão fazer ligações de hidrogênio, só de polo e van der Waals. E, em geral, os ésteres são super cheirosos. Então, muitas fragrâncias que a gente conhece da vida são ésteres. Tá? Como a essência de maçã, banana, morango, abacaxi, tanto naturais quanto artificiais. É claro que a natural não vai ser só isso, vai ser uma combinação de moléculas. Então, vários ésteres, alguns aldeídos, cetonas, todos combinados para dar o cheirinho específico. Mas em bala artificial usa só um, que é o que dá o sabor e o cheiro mais evidente. Para dar o nome, a gente usa oato de, aí o nome do próximo, ila. Como assim oato de ila? Você vê tudo que está antes da carbonila e vai chamar oato. E tudo que está depois do alcóxido vai chamar ila. Então tem dois carbonos. Acetato ou etanato, tá? Tanto faz, acetato ou etanato, de 2. Etila. Então, etanato de etila. 2. Etanato de isopentila. Etanato de isopropila. Butanoato de etila. Então, lembra que éter a gente fazia cadeia menor oxi, cadeia menor ano. Tá? Cadeia menor, cadeia maior. Aqui não é menor maior. Aqui é quem está do lado da carbonila e quem está do lado do alcóxido. Ok? Então, éter, oxiano, éster, oato, deila. Gente, foi assim que eu decorei para o vestibular. Então, eu lembrava que hidrocarboneto O, aí se fosse alcano, alceno em, alcino in. Aí, álcool, então, aldeído, então, cetona, ona, éter é oxiano, éster, oato, deila, ácido carboxílico é ácido óico, tá? É assim que você vai decorando. Eu decorava só o prefixo e o sufixo. E aí, o infixo, que era todo o nome da função, eu deixava um espaço em branco na mente. Então, aqui, comparando moléculas. Se eu tenho várias moléculas de peso molecular parecido, é mais fácil de comparar. Aqui temos elas com várias funções diferentes. Então, hidrocarboneto, éter, éster, aldeído, álcool, ácido carboxílico. O hidrocarboneto só tem ligação apolar, basicamente. Então, eles vão ter baixa reatividade e vão fazer só ligação de Van der Waals. Então, vão ter baixa temperatura de ebulição e interagem pouco com a água. Certo? Os éteres, eles vão ter um oxigênio, só que meio escondidinho. Então, ajuda na solubilidade com água, mas na hora de interagir com outros éteres, não tem uma força tão grande. Então, a temperatura de ebulição é parecida com a dos alcanos, dos hidrocarbonetos em geral, mas é um pouco mais solúvel. Éster, a temperatura de ebulição aumenta um pouco, quase dobra, porque tem 2 oxigênios, deixa muito mais polar, faz um dipolo com bem mais força, tá bem mais evidente. Claro, se comparar com
quando elas têm tamanho parecido. E a solubilidade é muito maior, porque essa daqui faz uma até duas ligações de hidrogênio com a água, e esse grupo oxigênio aqui faz duas ligações de hidrogênio com a água. Então solubiliza bem mais. Aldeído. Aldeído tem uma região mais polar e outra apolar. Lembra que era uma função que está nas extremidades ou ramificações? Nesse caso está mostrando na extremidade. Ele vai deixar uma região bem mais polar e outra apolar. Então, aqui vai ter um empacotamento bom de Van der Waals e aqui de polo. Aumenta ainda mais a temperatura de ebulição e tem uma solubilidade ok em água, porque ele chega a fazer ligações de hidrogênio. Álcool. Se o álcool tiver assim a extremidade, ele vai ter temperatura de ebulição maior, porque essa região encaixa na molécula vizinha por ligações de Van der Waals. E aqui uma região polar e que faz ligação de hidrogênio com as outras moléculas. Lembra que o álcool faz ligação de hidrogênio com outro álcool. Por quê? Um álcool tem OH, o outro também. Como um faz ligação de hidrogênio com o outro e essa ligação é a mais forte que tem das intermoleculares, a temperatura de ebulição é muito mais alta que as demais, certo? Muito mais alta, muito mais difícil de fazer evaporar. E é solúvel em água, porque faz ligação de hidrogênio. Aqui nós temos um ácido carboxílico, faz ligações de hidrogênio com ele mesmo, com a água. Só que ele tem mais um oxigênio, então ele tem mais capacidade ainda de fazer ligação de hidrogênio. Ou seja, a temperatura de ebulição bem mais alta. E desse tamanho ele tem solubilidade infinita, porque várias ligações de hidrogênio com a água. Certo? Vivos, tranquilos, tá? E quando a gente compara um éster com o outro, então aqui nós temos vários ésteres, tá? Agora é só comparar éster, vendo a variação de cadeia. O que a gente espera? Que quanto mais carbonos colocar, maior vai ser a temperatura de ebulição, porque vai ter mais Van der Waals se somando, várias ligações fraquinhas, uma ajudando a outra a tornar a molécula inteira forte. Então aumenta a temperatura de ebulição, mas diminui a solubilidade, porque deixa polar. Tá? Então vai ficando apolar, interage menos com a água. Ok? Então, ó, aqui tem 2 carbonos, um antes e um depois desse oxigênio. Aqui tem um antes e 2 depois. Já aumenta em 20 graus a temperatura de ebulição e diminui a solubilidade de muito para apenas solúvel. E conforme você vai acrescentando carbonos, vai aumentando de um lado e diminuindo o outro. Tá? Aqui tem alguns exemplos, então, um carbono do lado da carbonila, metanoato, de metila. Professor, e se tivesse girado? Se tivesse girado, você ia usar ainda o lado que tem a carbonila e o outro, o resto do nome, é o lado do alcóxido. Tá? Independe de como que a molécula está girada. É lado da carbonila ou ato de alcóxido ila. Certo? Aqui nós temos o etanoato de etila. Aqui nós temos o etanoato de fenila. E aqui o benzoato de etila. Tá? Então o nome não é muito difícil. E aqui a capacidade deles de formar ligações de hidrogênio. Então olha aqui com a água interagindo. Tá? A água tem um hidrogênio que faz, que tem esse momento de polo bem positivado e o oxigênio do éster, momento de polo negativo, bem concentrado e um atrai o outro, formando uma interação intermolecular bem forte. Ácidos carboxílicos vão ter mais facilidade para fazer ligações de hidrogênio que éster. Por quê?
Ácido carboxílico é uma função que está nas extremidades ou ramificações, então ela está exposta. O éster tem esse oxigênio que faz ligação de hidrogênio, mas dependendo do tamanho da cadeia carbônica, ele fica escondido. Então vai dificultando a formação de ligação de hidrogênio, apesar dela ser possível. Mas é bem mais difícil de ocorrer nesse oxigênio escondido do que em ácidos carboxílicos, que estão com o oxigênio arreganhado. Ok? Então já vimos os grupos oxigenados. Agora alguns grupos nitrogenados. Aqui nós temos a mina. Mina é um grupo que tem um ou mais grupo alquila, que são aquelas cadeias abertas de carbono, com nitrogênio. Então tem um nitrogênio ligado a hidrogênios junto de uma cadeia carbônica, que pode ser linear ou aromática. Tá? Então, basicamente, é um N, que pode estar ligado com a cadeia carbônica e 2 hidrogênios, ou um hidrogênio e 2 cadeias carbônicas, ou 3 cadeias carbônicas. Certo? Assim a gente divide elas em aminas primárias, secundárias e terciárias. Lembra que o álcool a gente chamava de primário, secundário e terciário, dependendo do tipo de carbono que ele ligava? Então, se era um álcool de carbono primário, aquele carbono que só se liga em um vizinho, ele era um álcool primário. Se era uma hidroxila num carbono secundário, álcool secundário, e assim por diante. O da amina não se refere ao carbono que ela está ligada, mas ao número de carbonos. Então, quando ela é primária, significa que das 3 ligações dela, só uma é com carbono, tá? Que pode ser simples ou dupla. Se ela é secundária, ela está ligada com 2 cadeias carbônicas. Se ela é terciária, as 3 ligações do nitrogênio são com cadeias carbônicas, que podem essas cadeias ser todas idênticas ou todas diferentes. Ok. Então, uma amina pode ser cadeia carbônica NH2, cadeia carbônica NH, cadeia. Tá? São 3 tipos que tem. Geralmente eles vão ter cheiro parecido com amônia. Aminas não tem cheiro tão gostoso. Por exemplo, o cheiro de defunto, que seria, se não me engano, da cadaverina. É uma amina. Temos várias. Então, cheiro de peixe podre são aminas. Alguns tipos de cheiro de esgoto são de amina. Tá? Quem trabalha em laboratório com aminas vai ver. Fica muito característico. Depois você fica igual besta, passando na rua, nossa, ó, tem aminas por aqui. Esses dias para trás tinha um vazamento de esgoto na minha rua e eu lembrei de um reagente do laboratório que tinha o mesmo cheiro. Então, aminas são um pouquinho traumáticas. Dão um cheiro de podridão. O cheiro do peixe, cheiro de cadáver. Muitos dos cheiros de decomposição são das aminas, tá? Então a Nicole tem que tirar um pouco do cheiro de amina dela e dos ácidos carboxílicos. Lembra, ácido carboxílico dá cheiro de cabra, amina dá cheiro de podre. Ah, e eu não falei, que eu não tinha lembrado. Lembra que a gente acabou de ver o tiol, que era aquelas funções que tem enxofre? Elas também têm cheiro característico. Cheiro de pum. Então, sabe, quando você tá com gases e sai aquele cheiro de ovo podre? Aquele cheiro de ovo podre é H2S, o ácido sulfídrico. Então, derivados de enxofre têm cheiro de ovo podre. E tióis, que são derivados de enxofre, junto com cadeias carbônicas, vão ter esse tipo de cheiro também, tá? Por que que às vezes a gente dá aquele CC ou chulé com aquele cheirinho de cebola? É por causa do metabolismo das bactérias que estão na nossa pele, que quebram os compostos que a gente libera no suor e liberam tióis de cadeia carbônica pequena. Lembra que eles são bem apolares, interação fraca? Então eles são voláteis. Dá para sentir o cheiro facilmente. Ácido carboxílico dá cheiro de cabra, cheiro de ranço, quando ele é de cadeia longa.
Então, se você dorme e sua muito à noite, quando você acorda, além do quarto estar abafado, você vai sentir um cheirinho de ranço. Ou quando o óleo fica velho. Por quê? Nosso corpo libera esses compostos de cadeia longa. O de cadeia longa não tem tanto cheiro, mas as bactérias da nossa pele vão se alimentando disso e quebrando em cadeias menores. E aí, quando são cadeias pequenas, eles são fedidos. Cheiro de queijo podre, etc. Então, olha quantos cheiros do nosso corpo a gente já estudou. Tá? Então, para dar o nome, é só terminar com amina. Dá o nome normal da molécula e termina com amina. Certo? Aqui nós temos um representante de amina primária. Então, tá vendo, ó, que o nitrogênio é NH2, duas ligações com hidrogênio, uma só com cadeia carbônica. Ela é uma isopropilamina. No nome a gente não precisa identificar se é primária, secundária ou terciária, tá? É mais para ver se ela vai ser mais reativa, menos reativa, etc. Secundária está ligada com uma cadeia carbônica na esquerda e uma na direita. A terceira ligação é com hidrogênio. Amina terciária, os três ligantes são nitrogênio e sobra um par de elétrons livre. Elas são polares, têm capacidade de fazer ligação de hidrogênio entre si e com a água. Então, para ela fazer ligação de hidrogênio com outra amina, tem que ter NH. Isso significa que aminas terciárias não fazem ligação de hidrogênio com amina terciária, concorda? Porque a amina terciária é N, carbono, carbono, carbono. Se ela não tem nenhum hidrogênio ligado diretamente, ela não vai fazer ligação de hidrogênio com outra amina terciária, mas pode fazer com secundárias, primárias, água, etc. Tá? Então a grande maioria das aminas faz ligação de hidrogênio. O ponto de ebulição tende a ser maior que alcano e éter, mas menor do que o álcool. Por quê? Que geralmente tá lá no intermediário, mas é mais fraquinho o ponto de ebulição do que o álcool. Porque o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio. Se ele é menos eletronegativo, ele cria um dipolo menos evidente, e aí a ligação é um pouco mais fraca. Ok? Aqui o que eu acabei de falar, que a amina terciária não faz ligação de hidrogênio entre si, e elas têm temperaturas de ebulição menor do que as primárias e as secundárias. Por quê? Se ela não faz ligação de hidrogênio com outra amina terciária, ela vai fazer ligações de polo ou van der Waals, que são mais fracas. Então, o que acontece? Evapora mais fácil. A amina primária e secundária faz ligação de hidrogênio entre si. Mantém elas juntas por mais tempo. Posso por uma pequena taxa de R$50, tá? E todas as aminas que têm cadeia pequena, independente de ser primária, secundária ou terciária, são solúveis em água. Ok? Nomenclatura. Se a corno nada, eu sou eternamente solteiro. Se a amina ela for secundária ou terciária, ela vai estar com o nitrogênio no meio da cadeia. A gente vai dar o nome da cadeia menor, cadeia maior e termina com amina. Tá? Então a gente vê qual que é menor, vê qual que é maior e termina o nome com amina. Tipo, vamos ver. Aqui ele não tem exemplos bons. Ele só tem exemplos com os dois lados idênticos. Mas enfim, aqui temos a putrescina, que é o cheiro de podre, e a cadaverina, que é cheiro de cadáver. Então, são moléculas que têm uma função amina em ambas as extremidades, extremamente fedorentas. Tá? E nossos corpos liberam ambas quando a gente está em decomposição por causa das bactérias. O que acontece com as aminas? Conforme a gente aumenta a cadeia carbônica, a gente espera que a temperatura de ebulição aumente e a solubilidade vá diminuindo, apesar das pequenas serem super solúveis.
só tem um caráter um pouco diferente nas terciárias, porque a terciária não faz ligação de hidrogênio. Então, as terciárias vão ter temperatura de ebulição menor do que uma primária ou secundária de massa molecular parecida. Ok. A amida é aquela função que vem e traz consigo uma amiga. Olha só. Então, lembra que o éster era um éter com algo a mais? A amida é a amina que traz uma amiga, tem algo a mais, que seria essa carbonila. Então, é uma carbonila e depois tem um nitrogênio com um grupamento ligado diretamente a ele. Tá? É uma função super presente no nosso organismo. Em todas as ligações peptídicas, elas são ligações de amida. Então, ligação peptídica, que ocorre entre os aminoácidos das proteínas, também podem ser chamadas de ligações amídicas. Ok? Dessa forma, todas as proteínas são amidas, têm múltiplas amidas. Aqui é um peptídeo. Quando os aminoácidos se juntam, formam esses grupos. Então, olha, ó, essa é a junção de dois aminoácidos. Mais para frente vocês vão aprender a fazer essa reação. Forma uma amida aqui. Tá vendo? C dupla O, N. Outra amida aqui. Outra amida aqui. E assim em diante. Então, proteínas são ligadas por função amida. Elas podem não ter substituintes no nitrogênio, então ser NH2, aí elas vão fazer ligação de hidrogênio com elas mesmas, com a água. Mas de resto vai ser tipo, basicamente a mesma coisa. Tá? Elas podem ter outras cadeias carbônicas ligadas diretamente a ela. Ok? E isso impacta no ponto de ebulição e fusão. Então, não precisa decorar de cada molécula, vocês têm que aprender a analisar. Então, o que caracteriza uma amida? C dupla O, simples, N, cadeia. E aí você vê, se essa cadeia for pelo menos um hidrogênio, vai fazer ligação de hidrogênio com ela mesma. Isso aumenta a temperatura de ebulição. Se a cadeia carbônica for grande, diminui a solubilidade, mas aumenta a temperatura de ebulição. Então aprendam a analisar as moléculas. Às vezes vocês vão confundir, assim como eu confundo, inclusive durante a aula. Mas é muito mais fácil do que decorar todas as propriedades. Então saibam as funções e saibam como nomeá-las. Tá? Saibam as regras de nomenclatura. E as propriedades físico-químicas tentem resolver na hora. Aqui nós temos as amidas e geralmente elas têm pontos de ebulição e fusão bem altos, porque elas podem formar várias ligações de hidrogênio também, principalmente quando elas são pequenininhas, tá? E aí forma ligação de hidrogênio aqui, forma ligação de hidrogênio aqui, tá? Então olha aqui, estão todas perto de 100 e poucos, 200 graus a temperatura de ebulição, é mais alta. Quando a amina tem todos os hidrogênios ligados ao nitrogênio substituídos, ou seja, em vez de hidrogênio aqui, cadeias carbônicas, não vai fazer ligação de hidrogênio, mas pode fazer com a água. Então ainda mantém uma solubilidade, ajuda na solubilidade em água, mas não vai ter uma temperatura de ebulição tão alta. Aqui nós temos, deixa eu ver, falta uma parte boazinha. Na próxima aula a gente continua a partir daqui, de lipídios. Ok? Há alguma dúvida? Tudo certo? Então,